Olá, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde para você. Hoje é sábado. Gostaria de deixar aqui uma palavra hoje que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem consomem, e os ladrão roubam, mas ajunteis tesouro nos céus, onde os ladrão não roubam, a traça e o ferrugem não consomem. E aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quando Jesus Cristo falou isso, ele quis tão somente dizer a maneira que nós devemos proceder na terra. Porque o homem, quando ele enriquece, muitas vezes, ele fica naquele vício ali de querer mais e cada vez mais, e ele acaba esquecendo de Deus, esquecendo do que se deve fazer. Jesus ele conta no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, ele conta uma parábola em que um homem muito rico, ele tinha tantos bens que chegou um ponto que ele não tinha mais aonde guardar. Então ele pensou, como vou fazer? E ele então teve a ideia de derrubar os celeiros velhos e construir outros maiores para que ele pudesse pôr mais riqueza nesses celeiros. E então ele disse que agora ele tem bens à vontade, então ele poderá dizer à alma dele: alma, coma, beba e folga. Quer dizer, ele achou que isso era plena felicidade, que bastava só isso para o homem. Aí Jesus diz que Deus disse para ele: louco, e hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Jesus quis dizer que ele não preparou nada para o futuro, nada para a alma dele, nada para o espírito dele. Ele se preocupou tão somente com as riquezas que ele possuía. Não é errado o homem ter riquezas, não é errado o homem ser próspero, principalmente quando ele é próspero porque Deus o abençoou, ou do trabalho honesto. Não é errado. Nós vemos na Bíblia exemplos de homens que foram ricos na terra, prosperaram por Deus, por servir a Deus. Por exemplo, Abraão, que foi o pai da fé, da onde viria a salvação. Jó também foi muito rico. Os reis, o rei Davi, o rei Salomão então foi muito rico. Apesar que Salomão depois ele não andou mais correto diante de Deus, mas não importa, que Deus mostra que na sua palavra que o homem é um homem sempre, que ele é uma pessoa normal, que ele é humano. Eram homens de Deus, mas que também tinham as suas falhas. Mas então não é pecado, não existe erro em um homem ser rico. Mas o homem não pode nunca esquecer de ser rico para com Deus, de ajuntar tesouro nos céus. E ele diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque quando o nosso tesouro está na nossa família, no nosso trabalho, nas coisas boas, queremos bens materiais, tudo bem, não há problema nenhum nisso. Mas precisamos lembrar de ajuntar tesouro no céu. E não só na terra. Como vamos ajuntar tesouro no céu? É fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Assim como nós temos lá um exemplo, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, um homem chamado Cornélios,
ele era um centurião, mas ele era um homem piedoso. A Bíblia diz que ele dava esmolas sempre, ele se preocupava com o próximo. Ele era um homem tão justo, tão correto, que todos gostavam dele, tanto a família como os amigos. E faltava para ele uma coisa, que era a salvação de Jesus Cristo. E na época Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e ele não sabia disso. Então foi quando Deus organizou um encontro entre ele e o apóstolo Pedro, para que Pedro o explicasse o que faltava para ele ser perfeito. Faltava ele ter um encontro com Jesus Cristo, faltava ele conhecer Jesus Cristo, o Salvador, o plano de Deus de salvação para o homem. Então Cornélio aceitou, reuniu a família, reuniu os amigos, e todos aceitaram a Cristo como Salvador, todos foram batizados com o Espírito Santo, e todos entraram no plano de Deus de salvação para a humanidade. E Cornélio, ele já juntava tesouro no céu. Por quê? Porque ele dava esmola, ele fazia o que era necessário para agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, fazendo a obra dele, nos preocupando com o nosso próximo, tratando bem até a nossa própria família, nós vamos ajuntar tesouro no céu. Desde que aceitamos a Cristo como Salvador, o nosso caminho é esse. Precisamos de bens materiais, precisamos de muitas coisas, precisamos de cura, precisamos de resolver os nossos problemas do dia a dia. Então nós temos um envolvimento com as coisas materiais, vamos ter sempre. Mas não podemos esquecer nunca de ajuntar tesouro no céu, através das nossas obras, de nos portarmos sempre direcionado a Deus, direcionando o nosso coração sempre para as coisas de Deus. Então que o Espírito de Deus possa falar melhor para o seu coração neste dia, que você tenha um bom final de semana e que o Espírito Santo continue falando conosco e nos abençoando. Eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, assine o meu canal e dê um like e assine, clique na sinetinha do vídeo para que você receba notificações de novos vídeos. Muito obrigado e um bom final de semana para você. Amém.